Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vamos falar sobre amamentação. O que é preciso sabermos, qual é a importância do leite materno e como é que nós conseguimos melhorar a quantidade e a qualidade daquele leite materno. Porquê é que eu falo isto? Porque aquilo que nós consumimos durante o planeamento da gravidez e a amamentação, esses nutrientes vão moldar muito a forma como aquela criança vai se desenvolver e os problemas de saúde que irá ter, por exemplo, um dia mais tarde. Eu dou-vos, por exemplo, um exemplo. Se a mãe não tiver, por exemplo, selênio na alimentação, a criança vai ter dificuldade a desintoxicar mercúrio e vai ter alguma alteração da tiroide, por exemplo, porque dependemos muito de algumas enzimas que dependem do selênio. Se não tivermos iodo suficiente, o desenvolvimento mental daquela criança não vai ser o mesmo. O próprio crescimento, aquela criança não vai ser tão alta se não tiver, por exemplo, níveis de iodo adequados. Por exemplo, complexo B, desenvolvimento do coração, desenvolvimento do sistema nervoso, do cérebro, vitamina B9, que nós ouvimos muito na gravidez. O ácido fólico para quê? Por causa dos defeitos do tubo neural, que muitas vezes são acompanhados. O zinco, no desenvolvimento de níveis corretos de testosterona e para que não haja alterações de pele. O cobre, para o desenvolvimento do tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo é o quê? É o meio de comunicação entre células. Vemos isto como, por exemplo, um aquário que tem um peixe, em que o peixe é o órgão e a água do aquário é o meio envolvente. Isso é o tecido conjuntivo. E muitas das vezes nós não conseguimos chegar ao órgão, neste caso ao peixe, porquê? Porque o tecido conjuntivo está alterado de várias formas possíveis. E muitas vezes é por um baixo nível de cobre. Portanto, isto é fundamental. O cálcio no desenvolvimento dos dentes e do tecido ósseo, por exemplo. A vitamina D3, como, por exemplo, no desenvolvimento de doenças autoimunes. Sabem que, por exemplo, se uma mãe não tiver vitamina D suficiente durante a amamentação, o risco daquela criança de desenvolver uma diabetes posteriormente é muito mais alto, ou, por exemplo, de desenvolver asma. São tudo situações que podemos evitar. Vitamina A no desenvolvimento da visão e, por exemplo, o manganês até no desenvolvimento dos ligamentos. Ligamentos é o quê? Tecidos que ligam osso a osso. Por exemplo, se a mãe não tiver manganês suficiente na alimentação, aquela criança pode desenvolver pés rasos, pode ter escoliose, algumas alterações a nível de coluna. Porquê? Porque não temos ligamentos fortes o suficiente para compensar essa situação. E sem dúvida, ômega 3, especificamente o DHA, porquê? Porque está mais ligado ao desenvolvimento cerebral, ao desenvolvimento da visão, ao desenvolvimento, neste caso, do tecido nervoso. Agora, posto isto, nós conseguimos perceber que os nutrientes são fundamentais e nós podemos ter uma componente hormonal alterada por influência de um déficit nutricional. Agora, quando nós pensamos nesta questão toda, nós conseguimos ver o quê? Se, por exemplo, uma mãe tiver alguma dificuldade na lactação, nós conseguimos ver que pode haver aqui também duas condições, que é um ovário poliquístico, que aquela pessoa já tenha tido tendência. Claro, há mais androgénios, vão compensar principalmente o quê? O estrogênio. Ou, por exemplo, podemos ter aqui outra situação, que é, podemos ter a mãe com hipotiroidismo subclínico, que não é autoimune. Grande parte dos hipotiroidismos são autoimunes, cerca de 90%. Porquê que eu digo, por exemplo, que não será autoimune? Porque grande parte das autoimunidades, durante o período da gravidez, desaparecem pelo perfil hormonal que se está a criar. Portanto, esse hipotiroidismo será provocado por quê? Por dominância estrogénica. E muitas das vezes é porquê? Porque realmente há um déficit de iodo. Portanto, o facto de nós termos um déficit de iodo vai fazer com que o estrogênio esteja a bloquear a tiroide e a bloquear, por sua vez, no fundo, que é a amamentação. É como, por exemplo, o ovário poliquístico pode, por exemplo, ser causado por um déficit de zinco. E nós estarmos com uma situação de leite materno, por exemplo, com um déficit nutricional. Portanto, como é que nós conseguimos tirar estes nutrientes todos? Nós podemos tirar com suplementação, com ajuda da suplementação, ou, por exemplo, conseguimos tirar isto, por exemplo, através da alimentação, que é o fruto do mar, por exemplo, que não se consome muito, tira-se os oligoelementos. Por exemplo, se nós consumíssemos mais órgãos na nossa alimentação, órgãos de pasto livre,
nós conseguimos tirar grande parte destes compostos de vitaminas, por exemplo, o folato, nós conseguimos, por exemplo, tirar a vitamina B12, outras vitaminas do complexo B, proteína de qualidade. O ovo, por exemplo, é uma proteína que também é de qualidade e tem bastantes vitaminas do complexo B que nos conseguem compensar esta situação. A levedura de cerveja, por exemplo, como multivitamínico, com complexo B disponível, ou, por exemplo, o óleo de fígado de bacalhau, com as vitaminas, por exemplo, lipossolúveis. A vitamina A, o ômega 3, por exemplo, a vitamina D, e as saladas para extrairmos os minerais. O problema de muitas das vezes o que é? É que se nós consumirmos um suplemento natal, grande parte daquelas vitaminas são sintéticas, são suplementos fortificados. O que nos interessa na amamentação não é tomar um suplemento sintético, é extrairmos tudo de fonte natural. E no fundo o que é? Usar um suplemento que tenha vitaminas, mas de origem alimentar e não sintéticas. E portanto é desta forma que nós conseguimos perceber aqui este enquadramento. Qual é o pior erro que se faz, por exemplo, numa fase de gravidez ou de amamentação? Reduzir o consumo de gordura. Deve-se aumentar o consumo de gordura, mas gordura saudável. E, por exemplo, ter cuidado sempre com determinados alimentos, apostar mais numa alimentação biológica, principalmente, por exemplo, no milho, na soja. Isto porquê? Porque tipicamente são alimentos geneticamente modificados e grande parte destes compostos que estão nestes alimentos não biológicos são fertilizantes, pesticidas e são mesmo compostos que têm uma ação hormonal parecida a hormonas, por exemplo, do nosso corpo. E nós podemos ter, por exemplo, uma situação hormonal desequilibrada por consumirmos, por exemplo, este tipo de alimentos. Portanto, uma alimentação biológica nesta fase faria mesmo bem. Acho que era mesmo realmente uma situação muito importante. Portanto, como nós conseguimos perceber, a parte da nutrição nós conseguimos intervir, aumentar o fluxo da amamentação e ter principalmente em conta algumas questões hormonais, mas que nós conseguimos influenciar. E é desta forma que realmente nós conseguimos englobar aqui um bocado a amamentação. Espero que tenham gostado do vídeo. Vejo-vos numa próxima.